Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Senhor dos cristãos, Rogai por nós. Mãe de São Paulo, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, então, essa aula partiu do seguinte, simplesmente de um interesse particular que eu tenho em plantas e de notar que, enfim, Nosso Senhor vai usar muitas vezes, né, a Sagrada Escritura de maneira geral, não só, né, nas parábolas, mas em vários outros textos do Antigo Testamento. Eu conheço muito mal a Sagrada Escritura, mas mesmo conhecendo mal, só de folhear, a gente vê a presença das plantas, né, o tempo todo como um elemento comparativo para a vida espiritual e para a vida do homem, né? Então, nessa aula eu pretendo tratar um pouquinho de uma comparação, né, das vidas das plantas de maneira geral. Marina, né? mas você tem alguma competência para tratar de planta? Você entende de planta? Assim. Você repete a pergunta para a pessoa saber e responde. A Adriana está duvidando aqui. Eu se vocês façam o título lá, né? Então, nem todo mundo que está vendo a aula conhece a Marina. Mas, não, enfim, a gente, sendo bióloga, algum mínimo de planta eu consigo distinguir entre animal e uma planta. Tem uns em casa que eu duvido, assim, de reino se encaixa. Que anda é animal. Marina, falando sério, qual é a sua competência como bióloga? O que você estudou de biologia, criatura? Não, onde você fez graduação? Eu quero saber assim, ó, você tem que dizer, eu sou a professora Marina, eu sou formada em biologia. Mas o que é, né? O que a gente não gosta de fazer, mas até que você faz. Ó, essa aula não vai terminar, vocês vão ficar aqui até as 2 da tarde. Eu sou bióloga, formada pela Unicamp, e desde a iniciação científica eu fui para a parte de botânica, né? Então para a parte de fisiologia vegetal, depois para a parte de genética vegetal, mas na verdade mais ligada a micro-organismos que afetam, né? São patógenos, são causadores de doença em plantas, né? Então a gente tem uma parte prática muito, muito intensa no curso e depois na pós-graduação, apesar de trabalhar com biologia molecular, né, enfim, no laboratório lá, tubinhos, né, etc., maquininhas, etc., o objeto eram micro-organismos de plantas, então a gente tinha que manipular muito as plantas e de fato eu tenho uma formação ligada à botânica, à genética vegetal e interesse particular mesmo, que eu gosto bastante. Porque com planta a gente abre, rasga, né, puxa, estica, ninguém chora, não sangra, ninguém vai reclamar, né, dá para fazer de tudo, estudar, mostrar e depois é muito fácil de limpar. Na verdade, Nós veganos aceitam. Você tem que me dar razão. Então, partindo desse interesse, né, e notando isso, né, sem precisar conhecer muito a Sagrada Escritura, até seria bom, né, que o padre estivesse aqui para me ajudar, mas então aí a senhora me socorre, a gente vê isso, né, que o tempo todo há essas menções, né, às plantas. Então, como eu estava explicando na aula, eu vou tentar fazer, antes de tudo, um paralelo da vida das plantas com o que a gente pode comparar com a vida espiritual e depois usar os exemplos, no caso, né, de 2 espécies, né, em questão aqui a figueira e a videira, que são muito interessantes e muito recorrentes, né? E vou tirar, obviamente, as vantagens de bióloga disso, né, para sair da Sagrada Escritura e explorar a biologia. E aí eu dou elementos para quem sabe mais da Sagrada Escritura se aprofundar mais com as analogias espirituais. Né? Então, exatamente, sendo a agricultura, né, e todo o cultivo das plantas uma atividade tão antiga, de se inspirar, e é natural que o Senhor use exatamente isso, né, para ensinar sobre a salvação, enfim, sobre tudo que Ele gostaria, né, de que os homens estivessem atentos. Né? Então, por isso a gente vê essa recorrência das plantas como elementos para esse ensino, né? O Senhor veio fazer isso, né? Veio ensinar. E Ele vai usar então esses elementos.
E o interessante é como, depois a gente se aprofundando na parte biológica, a gente consegue explorar muita coisa. Até pegando o gancho do que o padre falou em relação ao princípio, e como Nossa Senhora está exatamente próxima desse princípio, dessa raiz. Eu começo, enfim, aqui na verdade era para lembrar dos diversos exemplos que tem das plantas na Sagrada Escritura. Todo mundo sempre lembra da passagem dos lírios do campo, e aí tem uma foto dos lírios para a gente lembrar, mas no Eclesiástico, exatamente tratando da sabedoria, é quando tem essa passagem super bonita, que Nosso Senhor, então, que na Sagrada Escritura, então, aparece a corporação da sabedoria com todas essas plantas de grandiosidade, E ele começa por que parte, da planta? Exatamente pelas raízes, Então, há esse lançamento de raízes no meio de um povo glorioso, que a gente já deduz que é exatamente o povo judeu. E só que essas raízes vão estar fixadas num certo, digamos assim, grupo, desse povo glorioso, que é uma Assembleia de Santos, Então a gente já começa com um grupo distinto, que são os santos. E aí então vão sendo feitas comparações com várias espécies. Eu não fui atrás nessas espécies que são mencionadas, mas simplesmente botei a foto do cedro do Líbano, que é uma coisa espantosa, de bonita, uma árvore gigantesca. Não é uma árvore que vai dar frutos comuns, porque é uma gimnosperma, não dá fruto assim da semente, mas enfim, isso que importa, a semente que é o que importa, que é o que faz propagar as espécies, mas é uma coisa espantosa a sua grandiosidade, E aí então menciona várias outras. O cedro do Líbano se propaga de uma maneira diferente. É porque as plantas diferem quanto ao seu modo de propagação. As plantas que formam flores são mais elaboradas, em relação ao ciclo reprodutivo. O cedro é uma planta como o pinheiro, ele não forma fruto. Salmo, Marina, que diz que justo jut palma florerit, o justo florescerá como a palmeira. Sic ut cedro dos Libani multiplicabit, ele se multiplicará como um cedro do Líbano. Eu sempre pensava, por que será? Por que será? O que tem o cedro do Líbano de peculiar, que diz que o justo se multiplica como um cedro do Líbano? O modo de propagação é um pouco distinto, mas ambos têm sementes, que é o que importa, no final das contas, para propagar uma planta de modo, digamos assim, mais eficiente. E aí, então, ele vai mencionando várias outras, das quais eu não vou aqui tratar, como a palmeira. Só para você saber, Marina, para você depois dar uma pesquisada, tem um texto de São Tomás que analisa cada uma aplicada com a Senhora. Então. Tem um texto analisando essas coisas aí que aparecem nesse texto, e ele analisa por que Nossa Senhora é cada uma delas. Então acho que é um texto que te interessa. Com certeza. Obrigado. Obrigada, vou olhar mesmo. E aí, no final das contas, aqui termina, vai concluindo esse pedaço em relação às plantas, dizendo, cresci com uma vinha de frutos de agradável odor, e minhas flores são frutos de glória e abundância. Vinde a mim todos os que me desejais com ardor, e enchei-vos de meus frutos. Então, no final das contas, a gente tem uma grandiosidade, uma beleza peculiar em cada uma dessas espécies, mas o que nos importa de verdade numa planta é a geração de frutos, e que frutos sejam frutos de glória e abundância, ou seja, que de fato resultem numa propagação, ou seja, frutos férteis, porque nem todos os frutos são férteis, como a gente vai ver. Bom, enfim, aí a professora Lúcia aí vai me socorrendo, Nós então vamos tentar fazer essa comparação, digamos assim, das características de uma vida vegetativa, e como isso a gente pode, enfim, comparar com a vida humana. E porque isso é muito interessante de ser feito? Porque a planta fica lá parada e a gente consegue observar com calma
né? E disso tirar bastante, enfim, pontos práticos, né, para uma meditação. Então a gente tem, digamos assim, ações, né, ou enfim, não sei como é que chama, propriedades da alma humana que se distinguem exatamente pela sua propriedade, né, sua ação intelectual, mas, sendo humana, também terá uma parte sensitiva e animal e uma parte vegetativa, que vai se referir às funções básicas de qualquer ser vivo. Então, a alma vegetativa, na verdade, não é só da planta, mas uma bactéria, sendo ser vivo, também vai ter uma alma vegetativa. Um fungo, mesmo não sendo planta, também tem uma alma vegetativa, porque o básico para ter uma vida é se nutrir, crescer, reagir a estímulos e se reproduzir. Sem essas funções básicas, a gente não pode dizer que uma coisa é viva, né? Então, tem sempre aquela discussão lá clássica de vírus, né? Vírus exatamente não se nutre, né? Ele pode se reproduzir, se multiplicar, mas não consegue fazer isso por si próprio, né? Então, esses seriam os elementos básicos para uma vida, né? E aí a gente pode dizer que também, então, por uma vida espiritual mínima, tudo isso também deveria existir, né? E se desenvolver. As plantas, então, vão realizar essas atividades através de determinados órgãos, né? Isso que as distingue de outros seres que são simples e, sendo vivos, vão também apresentar essas potências, né? Mas elas vão fazer, então, todas as atividades através de determinados órgãos, né? E exatamente, sendo uma coisa quase estática, parada e lenta, nos permite essa observação mais cuidadosa. Então, para uma planta, né, assim que a gente chama de completa, né, ela realizaria, nem todas as plantas vão apresentar seus órgãos, mas enfim, não vou entrar nesses detalhes. Ela precisa então ela realiza então essas atividades através desses órgãos, nessas estruturas que uma planta chamada superior, né, uma planta angiosperma, apresenta, né? Então todo mundo conhece: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. O que é interessante então, né, e muito peculiar dos vegetais, a planta ela começa com um crescimento que é dito bipolar, né, que vai para dois extremos, e ela sempre vai ter capacidade de crescer. Enquanto no animal a gente sabe, né, dependendo do grupo, que sei lá, o ser humano vai ter, o esperado né, 4 membros, na mão 5 dedos, enfim, os órgãos, né, fixos. Numa planta a gente não pode dizer exatamente quantos ramos ela vai ter, até que ponto ela vai chegar, como que ela vai crescer. Claro, tem certos limites dependendo de cada espécie, mas a gente pode dizer que esse crescimento é indefinido, né? Tem certos limites, mas a gente não sabe até onde vai chegar, né? E isso é uma coisa interessante da gente pensar, né? Que é exatamente quanto mais progresso, né, no espiritual a gente fizer, a gente também pode chegar nesse ápice que a gente não sabe onde vai ser, né? Então, a partir dessas zonas chamadas, a gente chama de meristemáticas, que não são diferenciadas, a planta vai avançando para baixo e para cima. E à medida que ela vai deixando para trás essas células, ela vai, né, modificando essas estruturas. Qual é a primeira estrutura que surge num filhotinho de planta que está se desenvolvendo? A primeira estrutura é exatamente a raiz, né? Não é uma folha que surge primeiro, é a raiz que surge primeiro. É exatamente o princípio. Se a gente tem os princípios, a gente vai aplicá-los, né? E espera, né, se tudo der certo, que as coisas corram bem. Então a raiz é o primeiro eixo que se desenvolve na germinação de uma planta. E tudo que ela vai fazer está oculto. A gente não vê, a gente não percebe. Ela vai ter que penetrar no solo, que é um ambiente, digamos, biologicamente, quimicamente e fisicamente agressivo.
A pontinha da raiz é formada por células extremamente delicadas, super frágeis, né? Ela precisa exatamente até de uma cápsula lá gelatinosa para conseguir se afundar num solo cuja consistência vai variar, mas que é um ambiente absolutamente hostil para aquelas coisinhas que estão surgindo naquele momento, que estão acabando de se formar. E o que ela precisa fazer? Precisa penetrar nesse ambiente absolutamente agressivo, não se misturar com ele, não se deixar agredir por ele e tirar dele aquilo que é útil para a sua vida. E que, na verdade, é o essencial para o desenvolvimento de uma planta, né? Então, é mais ou menos o que a gente tem que fazer. Como a gente pode, então, viver no mundo e sem se deixar apodrecer por ele. E tem que viver, não tem o que fazer, não tem jeito, né? E mais, se aprofundar nele, retirar dele o que é útil, no caso a água e os sais minerais, e elevar isso, né? Tornar isso útil, transformar isso em alguma coisa elaborada. Porque se for só água e sais minerais, e ela não transformar isso nos nutrientes orgânicos, não vai dar em nada, né? Então é mais ou menos o que a gente tem que fazer no mundo. E o que é interessante, que se faz ocultamente. Não dá para ver o que a raiz está fazendo enquanto ela está se afundando. E ela se afunda bastante, mais ou menos o que a gente vê de uma planta crescendo para cima, em geral, está crescendo para baixo também, só que a gente não está vendo, né? Então, exatamente, são as nossas ações, né? Ocultas seria exatamente a gente conseguir viver no mundo tendo uma vida espiritual cultivada, né? Tirando o que é útil sem se misturar com o que é inútil. E assim ela vai fazer uma tarefa bem extraordinária, que normalmente ninguém parou para pensar, né? Normalmente as pessoas não param para pensar nisso, que é absorver essa água e mandar para cima. Sem ter bomba, sem ter coração, sem ter um motor para ir contra a gravidade. Como é que a planta vai fazer isso, né? Bom, as plantas então, após absorver essa água do solo misturada com os sais da terra, que são, né, essenciais, ela vai conseguir levar isso para cima contra a gravidade por um conjunto de fatores associados, mas cuja principal se deve a que a gente chama de sucção foliar, né? Então a folha é como se ela estivesse chupando desde lá de cima a água que está lá embaixo da terra, né? Então é simplesmente essa força aí que vai fazer a água subir, né? Como se tivesse um canudinho lá em cima na folha que permite com que essas moléculas de água consigam subir pelos caninhos da planta, né? Essas aberturas, né, estão na folha e por isso então que só plantas carregadas por folhas vão conseguir absorver e se nutrir, né, tirar aquilo que é útil do solo para levar para as outras partes da planta. Essa tarefa de condução, né, que o caule exerce é fundamental para a sobrevivência da planta. Se não tiver isso, a planta morre, porque ela não consegue levar o elemento essencial, que é a água, né? Então, sem essa atividade das folhas, toda a sucção foliar, toda a absorção de água cessa, para. Plantas vão conseguir resistir algum tempo nessa situação, né? Que é a situação que a gente chama exatamente de dormência. A gente vê isso, né, em várias plantas que perdem as folhas, né? Na Europa é bastante comum. E isso acontece normalmente no inverno. Então ela para a sua atividade de absorção. Ela está dormindo, a planta, ela não está fazendo nada naquele momento. Ela não tem folha. Ela fica estacionada metabolicamente, mas a gente não pode dizer que ela não está fazendo absolutamente nada. Ela tem que exatamente manter-se viva sem gastar as energias, né? Para aguentar
a próxima estação. E é nesse momento, geralmente, principalmente nos casos das plantas que perdem as folhas, né, que ela se prepara para, quando for entrar a nova estação, ela desenvolver, ao invés de folhas, flores. É nesse momento, então, que quando acabar essa estação, né, de dormência, ela vai fazer um balanço entre aquilo que serve para sugar a seiva e aquilo que vai servir para você reproduzir. Certo. Né, que é o que a gente vai falar mais para frente. O caule, então, vai exercer esse papel de conduzir e sustentar todas as outras partes, né, e promover o crescimento. E como se dá esse crescimento? Né? Enfim, o que vai ser interessante a gente ver. Então, pelo caule, é que aquele trabalho da raiz, que está oculto, vai se manifestar. Né? É pelo crescimento da planta que a gente vai ver que ela, de fato, está trabalhando lá embaixo da terra. Esse crescimento é uma coisa bastante curiosa que acontece nas plantas. Tá? Todo mundo percebe, vê, sabe que as plantas crescem em direção à luz, né? Só botar lá a plantinha na janela, ela se entorta e vai em direção à luz. O que regula, o que determina isso são certas moléculas, né? Certas substâncias químicas, no caso a gente chama hormônios, que tem exatamente uma interação com a luminosidade. E nesse sentido, a planta tem que conseguir regular o crescimento vertical e o crescimento dos ramos. Porque se ela crescer só para cima, ela não dá ramos. Se ela não dá ramos, ela não vai dar folhas em número adequado, nem vai dar flores e não vai dar frutos. E aí não faz sentido o seu desenvolvimento. Então, uma planta que cresce exageradamente, desproporcionalmente, só verticalmente, é uma planta sem vigor. Ela tem um falso crescimento. E normalmente quando isso acontece? Na ausência da luz. Tá? Porque exatamente você está procurando a luz. Como se dá isso? São essas moléculas aqui, que ficam sendo constantemente produzidas nessas pontinhas da planta. Né? Então a planta produz essas moléculas, essas substâncias químicas, que a gente conhece como auxinas, e essas substâncias fazem as células da planta se esticarem. Literalmente é isso. Ó. As células se esticam. Se tem muita auxina no lugar, ela vai se esticando. Veja que é um esticamento, não é uma multiplicação. Portanto, se essas substâncias se concentram aqui, a planta vai esticando sem crescer verdadeiramente. Como essas substâncias conseguem se espalhar pela planta? Porque justamente elas se propagam contra a luz. Veja só que coisa curiosa. Então, à medida que o ápice da planta é iluminado, essas substâncias que são fotofóbicas, né, elas fogem da luz, elas vão migrando para as outras partes da planta. E isso vai promovendo um alongamento mais ou menos homogêneo da planta. O que é extremamente curioso, que isso que vai acontecendo no ápice, também vai acontecendo nas laterais. Mas se eu tiver muitas substâncias concentradas aqui em cima, a planta só cresce para cima, não forma ramos. Vai ser o balanço entre a quantidade de substâncias que estão aqui em cima e nas laterais que vai permitir com que esses ramos se desenvolvam. Então, não adianta simplesmente produzir essas substâncias e se expor, né, à luz se essas substâncias não são adequadamente distribuídas para formar os ramos. Então a planta tem que fazer esse balanço bioquímico para conseguir ter um crescimento adequado. Senão ela produz uma planta sem vigor, ela simplesmente estica, fica uma planta que a gente chama de estiolado. Ela cresce, mas é um falso crescimento. Então, aparentemente ela está crescendo, ela está se esticando, mas ela não está produzindo ramos, não está produzindo folhas.
Então são essas substâncias que controlam esse fenômeno que a gente chama de dominância apical. Se exatamente a gente corta o ápice, a gente retira esse centro produtor dessas substâncias e aí as gemas laterais se desenvolvem. E aí então que a planta começa a formar ramos. É esta base química que o pessoal que está lá no meio da plantação usa, sem saber, para a poda. A poda, então, é um mecanismo básico para que se haja um controle da frutificação, da formação das flores e da frutificação de qualquer cultura. E a poda é uma das coisas mais difíceis de serem realizadas. Saber podar bem é uma técnica extremamente difícil de ser feita, que é passada, né, de pessoa para pessoa e vai variar conforme a espécie, conforme a variedade que cresce naquele lugar, conforme uma série de elementos. Porque cada planta tem uma certa quantidade de ramos laterais, tem um certo porte, tem um certo comportamento, uma certa resposta em relação a essas substâncias. Então essa técnica, que é a mais fundamental para gerar os frutos, é uma das mais difíceis de ser realizada. Mas ela tem alguns princípios básicos, né? Então vejam que é a poda, né? No nosso caso então, é tirar coisas nossas, né? Se mortificar, que vai determinar a frutificação. Então, isso é com base nesse mecanismo, né, bioquímico dessas substâncias. Tem outros hormônios envolvidos, mas esse é o principal. Então, veja, se eu desenvolvo muito o ápice, essas gemas ficam dormentes, elas ficam paradas, elas não crescem. Se eu podo os ápices, essas gemas conseguem se desenvolver e de folhas gerar, talvez, flores para então dar frutos. As folhas e as flores, né, provêm numa planta dessas mesmas estruturas, que são essas gemas laterais aqui. É o mesmo tecido, só que ele pode formar uma folha ou formar uma flor. Né? Uma flor, a gente define isso botanicamente, uma flor nada mais é do que uma folha modificada, uma folha que virou outra coisa, uma folha reprodutiva. A planta, então, durante o seu desenvolvimento, tem que fazer esse balanço de quantas folhas ela deve manter, que são essenciais para ela poder absorver a água do solo e ao mesmo tempo fazer fotossíntese. Não esqueçamos, né, que a planta não come, ela precisa fazer fotossíntese, transformar a água, o gás carbônico em açúcar para ela se alimentar. E o balanço entre as flores, para ela conseguir se reproduzir. Então, é exatamente isso que a técnica de poda vai determinar. Deve haver um balanço entre o que a gente chama de vigor vegetativo para que a planta possa se reproduzir. E isso é importante vocês lembrarem quando a gente for falar da figueira, né? Então, folhas exuberantes, muita folhagem, é sinal de baixa frutificação, sinal de baixa floração. Porque você está transformando todas as gemas laterais em folhas, que são folhas, não são flores, não vão servir para reprodução. Na época quando estão lidando com as videiras, eles tiram as folhas para poder dar mais fruto ou melhorar o fruto. A gente vai falar disso daí, quer dizer, eu vou falar disso daí. E Marina, a rigor, toda folha poderia ter sido uma flor. Sim. Ela tinha os elementos para tornar essa flor. Porque é que isso aqui que a gente chama de gema, nada mais é do que um tecido embrionário. É uma célula tronco, exatamente, uma célula tronco vegetal. E isso aqui distingue as plantas dos animais. E por isso que, né, do ponto de vista de toda a parte de biotecnologia, essas coisas, o avanço com plantas é muito mais fácil, porque você tem sempre célula tronco disponível, só catar lá, misturar, é muito fácil, é muito mais fácil a manipulação. E o que faz essa folha ser folha ou ser... Então, exatamente. Aí, a ativação de certos genes.
Então, isso depende da espécie, depende da época, depende de hormônios, por isso que a técnica de poda é uma coisa, no final das contas, que é transmitida de uma pessoa para outra, que se tem, obviamente, bases biológicas, mas você tem que conhecer a espécie. Porque é um conjunto de fatores que vai ativar certos genes, que estão presentes em todas as células, mas vão se desenvolver nessa geminha aqui. Então, os genes de controle do desenvolvimento floral vão lá e são ativados num certo período. E isso vai depender da espécie. Então, as pessoas que manejam as culturas vão aprendendo as técnicas de poda para que isso ocorra de maneira adequada. Mas você vai ver nos manuais de agronomia, todos falam. Existem certos princípios para poda, certos elementos que todo mundo deve seguir, certas regras. Mas a poda é uma das coisas mais difíceis de realizar. E a gente vê isso na educação. É só pela observação mesmo, então. Não é? Nem sempre podar, tem que podar do jeito certo, podar na hora certa, podar mais, podar menos, enfim, né? E acho que esse é um dos principais problemas nossos, né? Que a gente não tem exatamente a transmissão, né? Não tem a transmissão. Eu estava pensando nisso que você falou, que uma pessoa aprende de outra. Eu falei, nossa, porque eu estava pensando, você precisa cortar aquelas plantas que tem lá no fundo do papo. Mas eu não tenho que ideia isso aí. Eu vou cortar tudo errado. Isso, aí tem certos princípios, exatamente. Tem uma coisa, uma base, que é comum a todos. Mas como ela vai ser aplicada, aí vai depender daquela espécie, tá? E no final das contas é isso para o ser humano também, né? Não dá para, tem que aprender certas coisas, mas isso vai variar para cada criatura, né? Vocês me entendem. Então, por exemplo, aqui era um desenho, um esqueminha do caso da cana de açúcar. Na cana, eles não querem que a cana floresça de jeito nenhum. Porque a cana não é uma cultura para florescer, sai de baixo. Eu quero só o caule açucarado, né? Então, exatamente, eles fazem esse controle da poda para não haver florescimento, tá? Então tem que ter um balanço entre a nutrição que vai ser promovida pelas folhas e a reprodução, porque é isso, né? Gemas laterais vão formar ou folhas ou flores. Tem que ter um balanço para que a planta se reproduza sem definhar. Mas a exuberância foliar apenas, né? Exatamente, mostra que não tem frutificação. Mas na cana é isso que você quer, só é isso que você quer, exatamente. Então a cana é só não podar. Mais ou menos, porque ela precisa crescer, né? E a poda lateral vai ajudar ela a crescer para cima. Poda. Então tem essa poda. Por isso depois a gente vai ver esses elementos aí da poda. Aí, flores apenas também não garantem reprodução. Porque as flores precisam gerar frutos, portanto elas precisam ser polinizadas, né? Precisam se reproduzir. E mais, esses frutos têm que ser frutos verdadeiros, que contenham uma semente lá dentro. Senão não tem embrião. Há falsos frutos. É o caso a gente dá como exemplo a banana. A banana não é exatamente um falso fruto, mas banana não adianta plantar, não vai nascer bananeira, tá? Porque aquelas bolinhas pretas lá não são sementes verdadeiras, né? Aquelas uvas sem semente? As uvas sem semente, por exemplo. Esses são chamados frutos que se desenvolvem sem ter reprodução. Aí isso é bem interessante do ponto de vista comercial, mas para a planta, para a espécie, para aquele indivíduo, é exatamente definhar, né? Isso, porque ele não consegue se propagar, né? Dar outras gerações, né? E ter uma coisa que é muito importante do ponto de vista biológico, que é a diferença genética. Um indivíduo ser diferente do outro, senão é todo mundo igual. Então com a bananeira acontece isso, com essas uvas acontece isso, né? São reproduzidas por estacas, por raminhos. Então, para que haja flores, é preciso que essas gemas vegetativas se diferenciem em folhas reprodutivas, que são, no caso, as flores, e que essas flores sofram, então,
a polinização, né, que é a reprodução da planta. Tendo a reprodução, uma porção específica da flor se desenvolve e abriga um filhotinho lá dentro, né, que é o embrião contido numa estrutura que a gente chama de semente. Então, isso aqui eu estou mostrando porque vai ser importante para a gente compreender as analogias, né, e aquilo que a gente pode aprender do que se conta da figueira na Sagrada Escritura. Então, uma flor, ela, a gente usa o tempo todo para enfeitar, mas isso pouco importa para a planta, né? A flor é um elemento para reprodução. Quando ela é bonita, quando ela é atrativa, quando ela é vistosa, quando quem traz o pólen para a flor é um ser que tem orientação visual. Né? Então, animais que têm orientação visual são atraídos pela vistosidade daquela flor, e é por isso que ela é bonita. Mas a flor é para isso, para que o pólen chegue, e chegando, né, haja a fecundação, né? Haja encontro de células de indivíduos diferentes formando um embriãozinho que vai ser guardado dentro do fruto. E o fruto, né, a gente sempre se refere ao fruto, mas um fruto só é fruto de verdade se ele tem semente, né? Frutos estéreis não servem para nada, só para nos alimentar, no caso. Mas para a planta não serve, é o caso da uva sem semente. Para a parreira, de nada serve um fruto sem semente. Não são frutos estéreis, diga. Então esse fruto da uva, pensando nela, né? Para que ela serve? Para nada, por isso que é artificialmente desenvolvido. Pode acontecer? Pode acontecer. Então tem variedades que se desenvolvem desse jeito. Deu errado. São variedades que a gente chama de partenogenéticas. É um jeito que desenvolve essa parte aqui da flor, que a gente chama de ovário, começa a inchar, sem que tenha fecundação. Não é um mal, é um defeito. Mas o homem cultivando as plantas e aparecendo uma variedade defeituosa dessa, ele fala, olha só que interessante, tem um fruto sem semente. E aí ele seleciona. E aí passa a cultivar aquela ali por interesse comercial. Disso dá para fazer também com hormônios, porque quem exatamente desencadeia o desenvolvimento disso são hormônios que são produzidos por causa da fecundação. Diga. Então, a macieira, por exemplo, pelo que eu sei, tem a maçã brava, entre aspas, que é aquela selvagem. Talvez o fruto daquela selvagem se reproduz. Não, assim mas como a maçã uva tem semente. selvagem. Como a uva selvagem, Tá, talvez isso. o fruto, a semente dela também. Não, é que assim, tem algumas plantas que conseguem gerar desse jeito, formar o fruto desse jeito, nem todas. Né? A gente conhece algumas e geneticamente as pessoas têm tentado manipular isso porque é interessante ter. Naturalmente não é o que é comum de ocorrer. Mesmo banana selvagem se acha no meio do mato, banana com semente. É horrível, né? Porque ela é mirrada, pequenininha e tem um monte de bolinha dura dentro. Por quê? Porque para a espécie é isso que importa. Biologicamente ela vai produzir as sementes. E a macieira se reproduziria de que maneira? Não, a macieira produz sementes. Tem semente dentro da maçã. É que no caso a gente chama de a maçã de pseudofruto porque não é essa bolinha aqui que cresce. É essa base. Aí então, não sei se você está perguntando. Ela se reproduz? Sim, por semente. A macieira se reproduz pela É que é o que acontece. Aí a gente vai ver que é o caso da videira. Muitas espécies têm porções, exatamente, reprodutivas muito interessantes do ponto de vista comercial, produzem frutos excelentes, doces, vistosos, bonitos, e tem uma raiz muito ruim. E aí você aplica a enxertia. Aí às vezes vai ter que fazer isso. Né? Reproduzir vegetativamente, não sexuadamente, né? Pelo que não através tem da essa semente. uva brava que é a raiz. Isso tem para várias culturas, uva. isso. Os enxertos vão vir por causa disso, que a gente vai falar. Bom, então, tudo isso para concluirmos a parte, né, de revisão de botânica das partes, das flores, mas pensando sempre como isso também se aplica, né, ao ser humano.
Então, as flores, elas morrem, né? E até o Fábio estava, né, contando isso para mim, assim, a gente estava conversando sobre isso. E é por isso, né, a gente vai lá e joga no caixão as flores. As flores estão lá, vão morrer. As pessoas deixaram frutos, né? É isso que a gente se espera na vida humana, né? Flores, depois que há a fecundação, elas perdem tudo isso. Perdem todo o vigor, perdem toda a beleza, acabou. O que interessa é que ela tenha deixado frutos e frutos férteis, frutos com sementes que possam, né, se propagar. E é isso que a gente deve pensar para as nossas vidas, né? Que essas flores, né? Aquilo que aparece, que é vistoso, que é bonito, enfim, se de fato vai resultar em frutos férteis. Uma professora portuguesa que ia dar aula na universidade, ela era professora, então ela disse que ela, por ser professora, por causa da questão do fruto, ela tinha um poema que começava assim: não jogueis flores sobre o meu túmulo, plantai árvores. Ah, então. Porque aí você vai ter o fruto. Faz sentido, porque a flor não é, enfim. Mas eu acho que é para simbolizar isso, né? Que a gente exatamente não se esqueça que o que importa é isso, né? Que a pessoa, com aquilo que ela tenha feito, tenha produzido frutos. Bom, e vamos então finalmente às figueiras e às videiras. Até que horas que eu tenho? 12h30. Tem mais meia hora. Então, aqui só está junto por coincidência, né? Quer dizer, simplesmente está lá, né? Aqui está nascendo junto. Então tem a passagem, não é uma parábola, né? A passagem mesma da figueira seca, que é contada por São Mateus e por São Marcos. Aí talvez a Dona Ivone possa me ajudar, porque eu não consegui achar nenhuma explicação para que não existe coincidência na cronologia dos fatos aqui. Mas eu acho que isso é uma coisa de muito pouca importância, enfim, porque os fatos são relatados, né, de modo bem semelhante, só tem uma certa... É preciso saber que São Mateus era testemunho ocular, ele estava lá, e não só ele estava lá, como o Evangelho dele mostra que ele tomava notas, e que São Marcos, o que ele escreveu, ele ouviu de São Pedro. Então, todo relato que você escreve, mas que você ouviu de outro, muito facilmente vai ter imprecisão na ordem, porque você escutou do contrário, depois você sabe exatamente o que veio antes, o que veio depois, é fácil haver uma certa diferença. No final, acho que não vai fazer muita diferença aqui, mas talvez a senhora possa explicar melhor. Então, isso vai então acontecer bem perto, né, da paixão, né? Nosso Senhor vai entrar em Jerusalém, né, no burrinho, e aí é até interessante, né, que quando Nosso Senhor pede, né, para os discípulos irem buscar o burrinho, ele manda buscar nessa vila aí, nessa cidadezinha que é perto do Monte das Oliveiras, que é Betfagé. E aí, eu simplesmente joguei lá no dicionário e dizia que isso significava Casa dos Figos Verdes, tá? Mas enfim, pode ser que seja um equívoco dessas coisas aí de internet, mas enfim, estava lá no dicionário e dizia isso. E aí, de acordo com São Mateus, em seguida, da entrada triunfal em Jerusalém, Nosso Senhor vai ao templo e expulsa os vendilhões. E aí ele passa a relatar. Então, no dia seguinte, que Nosso Senhor sai de Jerusalém e vai para Betânia, né? Ele não fica à noite em Jerusalém. Tem toda aquela questão do que é de noite, do que é de dia, né? Nosso Senhor não fica, então, em Jerusalém à noite. Ele vai para Betânia. E aí, saindo de Betânia, diz ele teve fome. Vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se, porventura, acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. Disse-lhe, no caso a figueira, né? Nunca jamais coma alguém fruto de ti.
e seus discípulos ouviram isto. E aí, em relação a esse episódio, se encerra aí. E São Marcos dá um pouco mais de detalhes. E cadê? Eu esqueci, eu estava em algum lugar que eu apaguei qual que é o versículo, mas enfim, acho que não é grave, né? Ele conta que depois da entrada triunfal, ele não vai em seguida fazer o episódio lá dos vendilhões do templo. Ele volta, né, entra em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já se fosse tarde, foi para Betânia com os 12. Então, depois da entrada triunfal, ele volta para Betânia, né, para repousar em Betânia. No dia seguinte, saindo eles de Betânia, teve fome, né? De novo se repete a questão da fome. Vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. Então é muito igual, né, o relato. Disse-lhe: nunca jamais como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E aí só depois, então, que ele iria para Jerusalém, e tendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam. E aí, de novo, de tarde, e Nosso Senhor sai de Jerusalém, né? Volta para Betânia. E aí, de novo, ele vai encontrar a figueira. Então, ele separa, né, os episódios. No outro dia, pela manhã, ao passarem, viram a figueira seca até as raízes. Coisa, né, que não estava relatado desse jeito, né? Então Pedro, recordando, lhe disse: olha, mestre, como se secou a figueira que amaldiçoaste. Jesus, respondendo, lhe disse: tende fé em Deus. E aí ele fala, né, para falar da questão aqui, senão ia ficar muito grande aqui, né, que até se você mandar um monte, sai de um lugar, e ele vai... Tem um plano que ele fala: se tiver fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha. Onde eu li disso? Não, então é em outro... Porque tem um dos relatos desse, quando tiver fé, ele fala: se tiver fé como um grão de mostarda. Que interessante, eu não vi isso aqui. Bom, e aí ele diz: tudo que pedires na oração, credes que o haveis de conseguir, que o obtereis. Quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. E aí tem, todo aquele ensinamento que nós... Aí você vê que São Marcos, que ouviu São Pedro, tinha o relato do que São Pedro conversou com o Nosso Senhor quando eles estavam passando. Enquanto que São Mateus estava um pouco mais para trás, não ouviu essa conversa e não a relata. Ou não ouviu, ou não achou importante. Para São Pedro, como foi com ele, marcou exatamente, muito. Então, aqui, nossa, de monte que aparece na internet, um monte de coisas, né? Sobre esses, né, 2 episódios. Até vão falar que, olha, tá vendo como é contraditório, um diz uma coisa, outro diz outra. E não tem contradição nenhuma, né? Dizem exatamente as mesmas frases, só que não conta, né, com detalhe. Um dos relatos idênticos. Sim. Exatamente. Repetindo, né, de fato, as mesmas coisas. Então, e o que se questiona é isso, né? Mas então, por que Nosso Senhor amaldiçoou a figueira se não era tempo dela ter os frutos? Não era esperado que ela tivesse frutos, né? Não faz sentido ele amaldiçoar. Não é culpa da figueira, coitada, né? O que ela tinha a ver com isso, né? Se não era a época, não era a época dela. Bom, aí para a gente completar aqui as possíveis comparações, eu vou mencionar a parábola, né, que Nosso Senhor conta da figueira. Então não foi o fato, né? Isso aí foi a história que ele contou e que está relatado só em São Lucas, né? Então, Nosso Senhor vai contar a parábola da figueira estéril, né? Um homem havia plantado uma figueira na sua vinha, né? Isso é uma coisa que parece estranha. Por que ele vai plantar a figueira na vinha? A vinha planta parreira, né?
Como assim? O que você quer também, né? Puxa vida, vai lá, planta figueira na vinha, o que é que dá Faz o certo? errado e quer que dê certo. Puxa vida, esse pessoal, né? Indo buscar fruto, não o achou. Disse ao viticultor, e não ao figueirador, né? Eis que há 3 anos há que venho procurando fruto nesta figueira e não o acho. Corta, para que ainda ocupe inutilmente o terreno? Mas o viticultor respondeu, Senhor, deixa ainda este ano. Eu lhe cavarei em redor e lhe deitarei esterco. Talvez depois disso dê fruto. Caso contrário, cortá-las. E aí, né, ele acaba. Então, agora eu vou me aproveitar da minha ignorância nas Sagradas Escrituras e abusar da biologia, e a gente vai falar um pouco da figueira, aí depois a gente faz uma prova e vocês respondem quais são as interpretações, entendeu? E aí eu dou para o padre corrigir. A figueira é uma planta muito, muito curiosa, tá? Então, na verdade, é um gênero, ficus, né? Muito rico em espécies, né? Tem várias espécies diferentes de figueira e normalmente elas são então de porte arbóreo, né? Essa aqui é uma gigante, né? Que tem aqui outra espécie, e o que é notório aqui nessas fotos que eu mostrei para vocês, a abundância das raízes. Não sei se vocês notaram isso, mas para mim isso era uma coisa bem impressionante, as raízes expostas. As figueiras, apesar do seu grande porte, elas não apresentam um sistema radicular profundo. São raízes que a gente vê ali. Isso aqui são raízes, exatamente. E essa raiz aqui dessa espécie de figueira é uma das mais curiosas que tem. Há muitas espécies de figueiras que apresentam raízes estrangulantes. Elas então provêm de sementes que germinaram em cima de uma outra planta. Aí a sementinha da figueira germina, emite a sua radículazinha, aquela pequenininha, bem rápido, pimba, vai lá rapidinho, até o solo. E aí, quando ela consegue alcançar o solo, começa a sugar os nutrientes, e aí as outras raízes passam a se desenvolver. Mas as outras raízes vão estrangular a planta sobre a qual ela está crescendo. Original. Né? Então, elas acabam matando a planta sobre a qual ela está crescendo, né? E essas raízes, então, obviamente, como toda raiz vai servir para nutrição, mas elas não se aprofundam, né, muito no solo. E por isso que muitas vezes, a maioria, né, tem algumas que ainda servem para paisagismo, mas muitas figueiras não são recomendadas por causa desse porte, né, e porque ao fazer isso elas vão lá arrebentando o solo, a calçada, etc. Né, Dá para perceber que talvez elas ajudem até na sustentação dos ramos. Sim, é para isso mesmo, é para sustentação, porque como ela não está no solo, ela germina em cima da outra, ela ajuda, é chamada de raiz adventícia, a raiz que está saindo fora do lugar de onde ela deveria. Né? E uma vez então elas, né, se desenvolvam, há uma outra coisa comum das figueiras é que elas apresentam látex, né, aquele líquido, né, branco lá. Inclusive a nossa seringueira é uma figueira, né? A ficus elástica, né, chama, porque exatamente essa seiva é o que a gente usa para borracha. Não é uma seiva, é uma figueira. Tem um fruto, Marina? Sim, tem fruto. É um frutão enorme, grandão assim, parece um coco, né, um negócio grandão. Muito bem, mas é nossa, né? Essa é nativa. A figueira, então, produz os figos. Uma coisa curiosa, Marina, quando ela mata a hospedeira, né, a planta que está, é muito comum ela se desenvolver e o miolo ser oco. O tronco Isso, oco. Porque como ela está crescendo por fora, são várias raízes, na verdade. Então o tronco dela, na verdade, é um tronco falso, né? Aparentemente. É só ornamental, ela tem um Isso, é impressionante. É uma coisa muito, muito impressionante. E acaba sendo muitas vezes esse o efeito ornamental. Tem vários países, né, orientais que tem lá todos os negócios de simbologia, parece que Buda teria
sei lá, enfim, viajado lá embaixo da figueira, né? E aí eles cultivam muitas figueiras e aplicam técnicas para que formem essas raízes, né? Que depois ficam parecendo os troncos. Muito bem. Segundo, né, as bibliografias aqui que eu consultei, não foi Google, como é que chama? Wikipedia, tá, pessoal? Fui lá tentar procurar um negócio, né, específico, porque eu achei, de fato, a informação muito curiosa. Se diz que a figueira é a primeira planta a ser cultivada. Foi a primeira planta a se ter dados, registros de cultivo. Né? Então existem figos fossilizados de cerca de 11.400 anos. Né? Então, uma cultura extremamente antiga. Que é figo seco propriamente. Né? Então, eles têm 9 figuinhos fossilizados lá com essa datação. Né? Enfim, ainda que a datação às vezes não seja precisa, em torno disso, né? Então, antes de trigo, antes de cevada, estava lá o figo. Né? E é curioso porque o que acontece? De fato, os figos são frutos extremamente nutritivos, mas me parece então que essa questão do cultivo da figueira tem relação com o potencial nutritivo do fruto, mas porque na verdade não me parece que no começo se soubesse muito como manejar a cultura do figo, e a gente já vai entender por quê. Simplesmente eles cresciam, davam os figos e as pessoas iam tentando multiplicar. A figueira, ela tem um dos mecanismos mais curiosos de reprodução que se conhece na natureza. É uma coisa impressionante como é elaborado, cheio de detalhes, cheio de precisões e que ainda assim, né, dá certo, mas nem sempre. Né? E eu tive a grande vantagem de ser uma novidade, né, na botânica, porque de fato o mecanismo reprodutivo dela é uma coisa descrita na literatura extremamente recente. É em 1970 que foram realmente descobrir como é que o negócio acontecia, de tão complicado que era. E isso então mostra, né, as pessoas iam cultivando dessa forma, né, simplesmente por transmissão do manejo. Ó, vai fazendo assim que dá certo, mas exatamente como acontecia, as pessoas foram, né, a descrição botânica é relativamente recente. Porque ele depende, o fruto, de uma interação extremamente específica, né, para ser produzido, com uma única espécie de vespa. E o que acontece? Um monte de espécie de figo? Não, o figo, desculpa, o figo comestível. Esse figo que a gente dá, isso. Tá. Em geral, os figos, para serem fecundados, para produzir sementes, vão fazer interações com insetos. As flores são estruturas bem parecidas, né? E aí o caso desse que eu vou dizer é o da figueira comestível, e que é o que se supõe que esteja sendo, né, mencionado do Oriente Médio, de lá mesmo, na Ásia, por aí, enfim. É que esse negócio de origem é uma briga lá com o pessoal, né, da botânica. Muito difícil, eles têm que falar Ásia, origem, né? Meio vasto, né? Mas é por ali, tá? Não é aqui, né? Mas nas Américas. E por isso que a nossa figueira não é produzida desse jeito. É uma outra variedade que é produzida de outro jeito e que justamente não dá semente. Ela produz frutos inférteis, né? Frutos estéreis. Então, na verdade, antes de qualquer coisa, vou explicar para vocês que a figueira não dá flor. A figueira dá, ou melhor, não dá flor visível. As flores da figueira estão escondidas dentro dessa estrutura aqui que a gente chama de sicônio. E ela é, na verdade, uma inflorescência. Cada bichelinguinho desse daqui, cada coisica dessa, é uma flor. E essas flores estão fechadas, encerradas, encapsuladas nessa estrutura aqui que é o sicônio, tá? Então, esse figo
Na verdade, é um conjunto de várias flores que não têm acesso ao meio externo. Tá, aquilo que a gente chama de fruto, Aquilo que a gente chama de chama inflorescência. é uma infrutescência, na verdade, a gente vai ver. O fruto nosso aqui no Brasil que a gente come é um pseudofruto, porque ele não é, na verdade não chama pseudofruto, chama esse fruto partenocarpo, porque ele não tem semente, é um fruto estéril, tá? Desenvolvido de outro jeito. Mas lá o figo não é europeu. E lá do Oriente, enfim. Ele é formado, então, para ele ser formado, as flores, como todo fruto, precisam ser fecundadas, precisa ter reprodução entre as flores. Então, o que a gente vai ter nesse cicônio aqui? Um monte de florzinhas. E aqui estão as florzinhas. Nós temos, então, dentro dessa mesma estrutura, dispostas de modo diverso, as flores masculinas, que são essas daqui, da pontinha, e flores femininas de dois tipos. Olha como o negócio é complicado, né? Então, flores masculinas ficam aqui, ó, na pontinha, perto da boquinha do figo. Flores femininas ficam espalhadas, mas na outra borda, né? Tanto distribuídas, tanto daquele jeito quanto daquele outro. Qual a diferença? O comprimento desse cabinho, certo? O pólen, para conseguir, né, realizar a reprodução, ele precisa cair aqui, atravessar e chegar até aqui, né? Mas isso é possível, tanto se tivesse cabo longo ou cabo curto. Isso não é um problema para o pólen em si, porque tem lá os mecanismos, né, enzimáticos. O fato é que as flores, elas amadurecem em períodos distintos. E quando as flores femininas estão receptivas, as flores masculinas não estão. Então, necessariamente, tem que vir pólen de outro jeito. Lá dentro não vai acontecer nada. Quem traz, então, esse pólen? É uma única espécie de vespa, que é desse tamanho aqui. Ali é a cabeça, né, de uma agulha. Nossa, é minúscula. E aqui embaixo está ampliado, sabe? Ali seria o tamanho real dela, em escala com agulha, e embaixo ampliado para ver um pouquinho melhor. A vespa alada é a fêmea, a vespa cega, sem asas, é o macho, tá? Desculpa aí, pessoal. A cegueira na minha cara, isso aí é também explicado. Então, o que acontece? A gente vai falar do ciclo, e o ciclo, para a gente falar do ciclo, certo? Vou ter que começar de algum lugar. Então, no começo não vai fazer muito sentido, porque você vai pensar, mas de onde ela veio? Calma que a gente fecha o ciclo, tá? Muito bem, a vespa alada, ela, consegue penetrar por esse buraquinho do figo, né? Vocês já comeram figo na vida, ou já viram, enfim, né? O figo tem o cabinho dele, onde ele está preso na planta, e esse buraquinho de nada, que é uma portinha extremamente estreita, né? Esse hostil aqui que chama, tá? O negócio é apertado. É tão apertado que quando a vespa entrar, o que vai acontecer com ela, coitada? Depois de se esmigalhar lá, se estribuchar para conseguir entrar aqui, ela perde as asas. Entrou e não vai sair mais. Quando ela entra, então, eu informo a vocês que ela já sofreu reprodução. Então, ela está carregando ovos. E é por isso que ela entra no fio. Ela entra para deixar os seus ovos lá dentro do fio. É para isso que ela vai entrar. Aí ele está já com um olho de fio. Eu avisei a Roseli, a avisei assim um pouco. É que para mim é tudo normal isso, né? Mas enfim, esse pessoal que não gosta muito de biologia já fica com cara de nojo. Mas o mais nutritivo tem proteína. Tem proteína. Isso, foi o que eu falei para o pessoal, o que eu contei na capela, resumidamente, para as crianças, pessoal. O figo é muito mais nutritivo do que vocês pensam. E aí estava na hora do almoço, e as crianças ficaram meio desesperadas. Pois bem, então a vespa entra para isso, para ovipor.
Então, lá está ela, né? Ela vai exatamente tentar penetrar pelo buraquinho, tá vendo que não é que tem uma porta, né? Não é um canal, o negócio ela vai ter que realmente se enfiar lá dentro. E aí, quando ela entra, eis que ela então perde as suas asas, né? E há então os dois tipos de flores, né? E isso aqui, por incrível que pareça, é uma flor, é uma flor do sicônio, né? Lembra então, o figo são várias florezinhas. Essa é uma flor feminina do cabinho curto, né? Essa que é a flor adequada para a vespa conseguir ovipor. Por quê? Porque as flores de cabinho, né? De estilete longo, ela não alcança. Então ele não chega no ovário e aí o filhotinho, a larvinha, não vai conseguir se nutrir. Veja, ela entra lá, só que ela vai destruir a flor. Porque a larva vai se desenvolver aqui, vai comer a flor, certo? E aí então, as flores que têm esse estilete curto são as adequadas para ela ovipor. Mas ela tenta ovipor nas de estilo longo, tá, e ela não consegue. E aí ela deixa o pólen. E aí ela deixa o pólen, porque ela veio de um outro figo carregada de pólen. E aí então que ela fecunda esta flor aqui, e aí então só esta flor é que vai, ao receber pólen, ela veio de um outro figo. E ela não perdeu as asas lá? Não, já vamos entender por quê. Porque ela não perdeu as asas. Pois bem. Ah, tem que ser de outro figo, não é do mesmo figo que contém outras Não, porque flores. ela veio de fora. Ela veio de fora, né? Eu achei que ela tentou no mesmo figo. Não, ela veio de fora. Ela veio, a vespinha está lá formada, adulta, e já está carregando seus ovos dentro do corpo dela. Ela penetra no figo e vai ovipor. Ao penetrar, ela perde a asa, vai passear por aqui e ela vai sair procurando as flores adequadas, né? Tenta. Veja, as flores são de sexo separado, né? Ah, sim, e uma coisa interessante, né? Ela vem pra cá porque ela tem o instinto, né? Obviamente, de ovipor, mas ela sabe que aquele é o figo porque as flores femininas estão exatamente receptivas, tá? Então elas exalam, né, substâncias voláteis, e é por isso que a vespa é perfume dela. Exatamente. Então ela vai lá e ovipõe, né? Tenta ovipor nas duas, só vai conseguir nas de estilete curto e vai acabar fecundando as de estilete longo por, né, enfim, consequência de não ter conseguido ovipor lá nessas que tem o cabinho longo. Muito bem, feito isso, o que acontece com ela, coitada? Sem asas, depois de que ovipôs, já cumpriu a missão dela, ela vai morrer lá dentro. Acabou a vida dela. E os seus ovos, então, foram depositados, é isso que interessa, né? E, ao mesmo tempo, ela conseguiu fecundar algumas outras flores, que é isso que interessa para a figueira. Então, só figos com essa estrutura é que serão figos férteis. Nem todo figo é assim. Tem figos que só tem flores de estilete curto, tem figos que só tem flores masculinas, tem figos de vários jeitos. Então, na mesma planta? Não, em plantas distintas. A gente tem uma variedade de figos que tem flores femininas e flores, figos com, né, inflorescência masculina e misturada com a feminina e a outra só feminina. Tem esse tipo de figo sim. Mas o que é interessante saber que tem, né, plantas distintas, né, indivíduos diferentes, né, tem variedades que a gente chama de monóicas, tem os dois tipos de flores na mesma planta e variedades que são dioicas, as flores são de sexo separado em plantas distintas. Pois bem, o que acontecerá então com os ovos? Os ovos vão eclodir, né, e desenvolver vespinhas. Só que o ciclo de vida das vespas macho é mais curto. Então, eles eclodem antes das vespas fêmeas. Então, eis que
as vespas macho, que acho que vocês não estão vendo aqui, eclodem, estão saindo da florzinha, tá? Quer que desligue rapidinho ou não precisa? Não precisa, não vai dar tempo. As vespas macho, então, eclodem das florzinhas e saem aqui, coitadas. Fez que só, né? Cegas, sem asas, elas vão rastejar por dentro do figo e achar as flores que tem as vespas fêmea que estão começando a se desenvolver, mas ainda não eclodiram. E é nessa situação que eles vão se reproduzir. Então, a vespa macho reproduz com a vespa fêmea ainda dentro da flor. Feito isso, ela cumpre sua missão e tenta sair do figo. Mas a sua saída vai ser inútil, porque não voa e não vê nada. Mas mesmo assim ele tenta. E aí ele faz esses orifícios, cava o figo, porque apesar de ser cego e sem asa, ele tem mandíbulas muito fortes, né? Que ele tem e aí ele cava esse túnel, sai do figo para morrer no solo. E aí então eclodirão, né, depois dessa sequência da reprodução e formação desses túneis, ele, pobre coitado, morre. E aí então, depois da reprodução, eclodem as vespas fêmeas, que já estão fecundadas. Que já estão fecundadas e são aladas. Vão sair e já tem para outro figo. Um túnel. Que Quando ela sai, mas veja, não é como. Esse é uma obra do acaso sensacional. Quando ela sai do figo, ou melhor, quando ela eclode do figo, né, quando ela eclode das flores femininas que foram, né, ovipostas, aí as flores masculinas estão maduras. Tá? Aí elas se desenvolveram. Cadê a inflorescência? Aí sim, o pólen está pronto. Aí elas tem, aí eu achei diferentes relatos na literatura. Tem gente que fala que tem vezes que nem consegue sair pelo hostíolo, né? Porque acaso os machos, coitados, estivessem muito decepcionados, enfim, e não conseguissem fazer o buraco, elas conseguem sair pelo hostíolo e não perdem a asa por causa da posição da flor. Como a posição não está invertida, ela consegue sair e a asa não é perdida. E aí ela sai e é a liberdade. Mas quando ela entra... Espetacular a proporção da masculina comparada com a feminina. A flor, você vai a vespa. A flor masculina. A proporção... Exato, ela é mais bonita, é isso? Enfim... Ela é minúscula. Quando ocorre a polinização? Que momento que ocorre? Ocorreu quando entrou a vespa, vinda de outro figo. Então a polinização é necessariamente cruzada. Isso, quando ela tenta depositar... Ela fica de um em outro tentando depositar. Isso, exatamente. Ela fica tentando depositar. Ela vai e se apoia em cima das flores femininas. Sejam elas de estilo curto ou estilo... Isso, ela fica passeando lá dentro, tá? Até terminar os seus ovos. Sim. Quando termina os ovos, aí ela vai morrer lá dentro, certo? Então, tudo isso para que figos produzam frutos, né? Então, vai depender de toda essa interação para produzir os frutos. Então, o homem descobriu que só o figo bichado é que vai dar outra... Isso, só que aí, o figo bichado não é o figo comestível. É descartável. Porque, exatamente, ele não desenvolve essa parte carnosa de um jeito, não fica suculento. Então, esses são os figos que são desprezados para a alimentação. E são dados para as cabras, e por isso são chamados de caprifigos. Só que eles são essenciais para poder existir outras figueiras e porque só eles que têm o pólen. Só as flores, então, que vão ter, mas só essas flores desse jeito que têm o pólen. A outra flor
que vai ser só feminina, tá? Vai ter figos, então, com flores só femininas, mas que para desenvolver precisam do pólen. Então, necessariamente tem que vir esse figo, tem que estar próximo, essa vespa tem que sair. Por mais que ela vai ter que trazer. Marina, depois, como é que esse figo vai para a terra? Vai ser através depois do excremento das cabras? Como é que é isso? Sim, ou eles próprios podem cair, né? Amadurecer e cair no solo, tá? Isso, mas aí, exatamente, a figueira do ponto de vista ecológico, não ecológico de ecologia de beleza, do ponto de vista da regulação da natureza, uma das espécies mais importantes para a floresta, porque ela alimenta muito bicho, né? Então tem muitos animais que, por causa do valor nutritivo do figo, dependem desse figo. E tem um monte de outras espécies associadas à figueira e que vão parasitar o figo. Parasitar as vespas que parasitam o figo. Porque na verdade o figo que parasitou o figo, ele não é totalmente do mal, porque ele está permitindo a sua reprodução. Claro. Se não fosse ele, não acontecia nada. Mas tem vespas que não conseguem penetrar no estilo, que tem longos ovipositores, penetram com esses ovipositores os seus ovos dentro das flores do figo, que já estavam recebendo a vespa de verdade, a vespa polinizadora de verdade, e tem vespas que usam o mesmo buraco que essa parasitoide aqui, para colocar também os seus ovos. Então tem toda uma guerra. Uma guerra, exatamente. Né? Mas tudo isso para, enfim, dizer que a esterilidade, né, da figueira é exatamente provida da complicação do seu ciclo reprodutivo, que se realiza, sim, porque senão não haveria propagação dessa espécie por um período tão longo, mas me parece que exatamente um excesso de rito, né, assim, até conseguir que o negócio funcione, e pouco fruto, pouco resultado, né? Então, acho que exatamente o senhor vai escolher essa espécie para mostrar pouca sinceridade, né? Pouca fé e muito regulamentação. Ele estaria ali falando dos judeus. Exatamente. E, na verdade, essa analogia, né, que você acha em qualquer lugar, vai falar assim, a figueira é a sinagoga. Né? Os santos padres vão falar isso, todos falam. A figueira é a sinagoga. Muitas folhas e poucos frutos. Por que Nosso Senhor foi naquela figueira, se não era, né, tempo de figo? Porque exatamente ela tinha folhas. E o que acontece com o figo? Aqui mesmo Nosso Senhor sabe disso bem. Quando ele menciona aqui, né? Cadê Hércules? Quando ele faz a profecia da ruína de Jerusalém. E ele vai fazer exatamente, como vocês vão saber? Pelo tempo da figueira. Mas ele diz, compreender isto por uma comparação tirada da figueira. Quando seus ramos estão tenros, ou seja, vão dar novos brotinhos, né? E as folhas brotam, sabeis que está perto o estio. Ou seja, está perto do verão, né? Do mesmo jeito que ele sabe isso. Então significa que ele conhecia como é que funciona a figueira. Porque exatamente há tipos de figos que florescem, figueiras que frutificam antes, podem sim frutificar antes. E eles, vejam, a folhinha está aqui, já tem um figo. Ou seja, quando a folhagem estiver exuberante, é porque já devia ter figo. Ou podia ser que tivesse, não era uma coisa absurda, né? Era de fato esperado que com uma folhagem exuberante houvesse sim esses figos, né? Que são chamados de profigos. Exatamente, né? Então o que acontece? Aí é uma confusão de nomes, é tão complicado o ciclo reprodutivo, bem como a frutificação ao longo
do ano. Figos coletados são normalmente, cultivados são normalmente coletados no verão. Ou melhor, no outono. Mas há sim a geração desses profigos. Esses figos daqui, chamados mami, tem até o nome lá em italiano, esses figos aqui foram produzidos no ano anterior. É mesmo? E eles contêm, então, a vespa lá dentro. Então, é esperado que ela saia, tá vendo que tá com umas casquinhas aqui, acho que vocês não estão vendo, mas enfim, tem uns feridinhos aqui, que exatamente correspondem aos túneis formados no macho, e aí vão fecundar esses figos daqui, que são chamados profigos, que estariam surgindo exatamente nesse período antes, né, do verão, né, chegando próximo ao verão, mas ainda na primavera. Seria mais ou menos Exatamente. Seria abril. Então, faz todo sentido. Se ela está exuberante em folhagens, né, é porque aqui que tá, olha como tá. A figueira tá seca, mas já tem, ó, os brotinhos e várias bolinhas aqui. Então, quando ela estiver exuberante de folhagem, é esperado que ela grandes, exatamente, como tá aqui. Né? E Nosso Senhor não vê isso. E por isso ele amaldiçoa. Ou seja, já tinha passado o tempo, né? Ele veio buscar os frutos dos judeus e não achou. Aquele empregado que voltou no ano seguinte, ele sem noção seria essa pessoa. Então, aí no ano seguinte não tinha. Falou, não já tinha tido todas as chances. Nosso já Senhor tinha mandado cortar. Isso, então o que o verbo falou, aqui? não vou eu lá, eu vou fazer uma coisa. E não deu certo. Exatamente. Então, Deus Pai seria o dono dessa vinha. A vinha seria a igreja. Mas ele põe a figueira lá. Eu quero resgatar os judeus. Né? Chega lá, 3 anos. Então, eu não sei qual que é, enfim, não vou lembrar o Santo Padre, mas São Tomás cita alguém e ele diz que esses 3 anos podem significar várias coisas. Né? Poderia ser desde Noé, Abraão e depois Nosso Senhor, né, que vai trazer então Nosso Senhor, tem essas 3 vindas, ou pode ser exatamente os 3 anos de pregação de Nosso Senhor, essas tentativas, né, que o dono da vinha faz para que essa figueira produza na vinha, produza na igreja. Mostrou então, né, a sinagoga, né, não tá indo pelo caminho correto, né, e no entanto não produzia frutos. E aí ele manda cavar por fora, né, e jogar esterco, né, jogar adubo, né, que seria exatamente o quê? Seria a confissão, né, dos pecados, exatamente tirar todos os pecados, a hipocrisia, cavar a raiz, mostrar a raiz, que obras então vocês têm, o que vocês estão fazendo, né? Já que a raiz é o que é, né, o culto, que é o que a gente faz, né, o nosso trabalho interior, né? E aí por isso que ele pede para esperar um pouco mais, né? Então, Nosso Senhor seria, né, o viticultor. E Deus Pai, o dono dessa vinha, tá? Então tem esperança de que haja os judeus que se arrependam, né, se mortifiquem, né, e entrem na igreja. E, enfim, aí a gente já tinha... Eu ia falar da videira, mas acho que não vai dar tempo, né? É uma outra aula. Parte 2. Acho que a próxima aula vai ser só... Marina. Porque agora já passou quase 20 minutos do horário. Quando o senhor fala para Natanael, né, eu tive debaixo da figueira, qual que é a relação aí? Essa é a lição de casa, eu vi essa daí, mas eu quase fiquei doida aqui, né? Porque, enfim, um lugar que é muito citado, né? E aí até tinha umas outras passagens que aí ele já até mostra 2 coisas, né? Exatamente, olha aqui que interessante, né? Oséias fala, encontrei Israel como cachos de uvas no deserto. Vi os seus pais, ou seja, lá no começo, como os primeiros frutos da figueira. Ah, exatamente, esses primeiros são os que dão na ponta, aqueles lá que eu mostrei a foto para vocês. Esses profique aí, né? Esses primeirinhos, exatamente. Era isso que ele queria lá, era isso que ele estava procurando, os profique, que está citado
Como os profetas. Em Oséias. E que aparecem no cimo dela, né? Então ele determina quem são esses primeiros frutos. Esses que estão na ponta do ramo. Esses profique, né? Que vão aparecer sim antes, né? E simultaneamente com a folhagem. Mas eles foram ao templo, né? Essa era aquela coisa, né? Deus Sol, né? Nas coisas lá, aqueles falsos, né? Aqueles ídolos. Afastaram-se de mim para se cobrir de confusão e tornaram-se abomináveis com as coisas que amavam. Então, enfim, são as maldições que vão tendo. E aí, daí que eu ia falar da vinha, mas fica para uma próxima, então, né? Quando ele exatamente vai comparar Israel tanto com as videiras, quanto com a figueira. Ele usa essas duas figuras. E para finalizar, ele vai dizer quem é a verdadeira videira, né? É Cristo, tá? É Cristo que é a verdadeira videira. Então, se a gente quer ser videira, a gente precisa estar enxertado, né, em Cristo. E por que precisa estar enxertado? Porque as videiras, elas exatamente como você estava perguntando, Marcelo, as videiras não têm raízes fortes. Há uma espécie de videira, né, que tem uma raiz forte, mas que não dá aquele fruto vistoso, porque exatamente quem tem que dar fruto somos nós, né? Cristo já deu tudo, né? E precisa então estar enxertada essa videira, essas produtivas, nessa que tem a raiz lá forte. Mas enfim, fica então para uma próxima para a gente. Eu já li que a raiz da videira alcança até 2, 3 metros. Isso, exatamente. Ao contrário da figueira, que apesar de ser majestosa, né, ostentosa, tem uma raiz superficial, né, exposta, né, exatamente, que quer aparecer, mostrar, mas no final das contas, né, tem pouca absorção. A raiz da videira não, né? Ela é mirradinha, e da videira você pode falar uma série de outras coisas, né? Como ela cresce, que na verdade a videira, para ser a videira que a gente conhece, produtora de bons frutos, ela de fato tem que ser cultivada. Uma videira selvagem, ela não serve. Só para a raiz mesmo. Uma videira selvagem é assim. Uma videira deixada por si própria, ela é assim. A videira bonita que a gente conhece, ela tem que sofrer podas. Tá? São as 4 podas que eu ia falar para vocês. Tá? Mas fica para outra vez.